E é justamente aqui que diz ali, vamos ler novamente o capítulo 20, o que diz a Bíblia Sagrada, e o versículo 3, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completaram os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Aqui está a necessidade de Satanás ser solto. Você sabe que Deus, ele usa até Satanás para que os seus planos sejam estabelecidos de acordo com a sua vontade? Deus não usa somente homens, anjos, mas o próprio Satanás é usado, e nesse momento, quando ele é solto, diz o versículo 7, quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. Justamente neste período, quando Satanás é solto, estas pessoas que não estão satisfeitas com o reinado de Cristo, vão acompanhar ele. Ele vai servir de chamariz para essas pessoas que não estão satisfeitas com o reinado de Cristo aqui na terra. São pessoas que têm maldade, que têm malícia, que têm ainda revolta dentro de si. Mas nesta hora, esta grande massa acompanha Satanás. E quando acompanham ele, diz aqui a Bíblia qual é o seu objetivo principal. Versículo 9. Marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Ou seja, toda aquela raça. Você se lembra o que Deus falou lá em Zacarias? Que a terça parte ainda vai passar justamente pelo um crivo. E aqui está. Os que sobraram, os que ficaram, são aquelas pessoas que são puras, que são santas, que não têm malícia, que não têm qualquer pecado, que não têm qualquer maldade, que não têm qualquer rebeldia. Estas pessoas é que vão sobrar nesta rebelião final de Satanás. E os que acompanharam ele serão totalmente banidos. Diz aqui o trecho bíblico: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não somente a besta, mas também o falso profeta, e será atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Pronto, aqui está praticamente o ato final. Satanás lançado no abismo, no fogo, no lago de fogo, que é a segunda morte, e com ele todos os seus assessores desta hora. A terra descansa, a terra repousa, não tem mais maldade, não tem mais malícia, não tem mais ferocidade, não tem mais maldição na lavoura, não tem mais guerra, um momento de paz, de gozo precioso. Essas pessoas que restaram desta rebelião final, que não tem nenhuma maldade, nenhuma malícia, que não tem nenhuma raiz de pecado, elas estão nesse momento iguais a Adão e Eva antes da queda. Você se lembra como era o estado da inocência cristalina, sem pecado, sem malícia, sem maldade? Pois aquela época, ela volta agora, com um novo céu, com esta nova terra, que Deus tem, onde o homem vai poder habitar tranquilo e em paz, sem perturbação nenhuma. O plano que Deus tinha lá no Éden com o homem, vai voltar agora, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Glorificado seja o seu santo, excelso e precioso nome. Você entende isso? Muito bem, então praticamente nós chegamos a um ponto culminante da história da raça humana, onde nós podemos observar com toda clareza que o plano de Deus, que não pode ser frustrado, se cumpre cabalmente e à altura, de acordo com ele tem planejado. Mas ainda existe um episódio para que se possa, depois do milênio, entrar no estado eterno. No estado eterno.
Quando nós chegamos aqui no versículo de número 11, onde vamos observar aqui sobre o trono de Deus, o trono branco, no capítulo de número 20, diz que, o versículo 5, os restantes dos mortos não reviveram até se completassem os 1000 anos. Então terminou o milênio, vem agora a ressurreição de todas as pessoas que passaram pela eternidade, que não aceitaram Jesus como seu salvador pessoal, que não tiveram esse encontro precioso com o Senhor, que tiveram as suas obras malignas na face da terra. Então toda esta raça, desde o primeiro criminoso da história até o último, ressuscita agora também em um corpo espiritual. Assim como a igreja ressuscitou num corpo espiritual glorificado, de honra, este grupo agora também ressuscita com um corpo ressuscitado, mas para desonra. O capítulo de número 20, versículo 11, mostra como vai ser este episódio. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou o lugar para eles. Quando Deus deu a lei para Moisés, lá no deserto, ele disse: Moisés, os céus e a terra eu tomo por testemunha contra vós. Ou seja, naquele momento Deus estava chamando o céu e a terra como testemunho de que Deus estava dando a sua lei para eles. Por que Deus chamou a terra e o céu como testemunha? Porque digamos que se houvesse uma apostasia no mundo, no universo, de maneira universal, que alguém pudesse dizer: nós nunca ouvimos falar disso, o Senhor chamaria essas duas testemunhas, a terra e o céu, que estiveram presentes quando ele entregou a lei a Moisés. Mas agora não é preciso. Diz a Bíblia que a terra e o céu desapareceram. É o trono de Deus, e toda a raça humana que não terá desculpa alguma para dizer: eu estou aqui imerecidamente. Vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro. Deu mar os mortos que nele estavam, a morte e a lei entregaram os seus mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Impressionante este episódio. Meu Deus, quantas pessoas já passaram por este globo da terra. Quantos homens e quantas mulheres. Aqui pequenos e grandes, não se refere a criancinhas. Porque você sabe que a criança, ela está guardada debaixo da proteção divina. Jesus disse: deixai vir minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Mas nós podemos observar exatamente aqui nesta hora, quando grandes e pequenos, ou seja, os dignitários das nações, os grandes homens, e também aqueles que um dia foram subordinados, nesse momento ressuscitam perante o trono de Deus, e diz aqui a Bíblia que serão julgados um por um. Quantas pessoas? Multidões que já passaram por este globo e passaram pela eternidade sem Cristo, vão ressuscitar. Diz aqui a Bíblia que o mar vai dar conta dos seus mortos, a terra e o mar darão conta dos seus mortos. Ou seja, quem morreu afogado, quem morreu queimado, quem está transformado em pó, nesse momento ressuscita perante aquele que está sentado no trono, e serão julgados um por um, segundo as suas obras. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. É justamente o Padre Vieira
que mostra um quadro impressionante de como vai ser esse julgamento. Que aqui de um lado estarão todos os cardeais da terra, ali estarão todos os papas do mundo, ali estão todos os governantes, ali estão todos os magistrados da terra, ali estão todos os políticos, e diz a Bíblia, homens que o mundo inteiro não cabia a eles, como Alexandre o Grande, como Hitler, como Nero, que o mundo não cabia a eles, vão caber num espaço de 20 centímetros por 20 centímetros, no meio daquela multidão incrível, e serão julgados um por um. Alguém quer se desculpar, mas assim como nós temos o videotape de uma história, de um episódio, de um acontecimento, você pode imaginar, Deus tem tudo isso guardado, e nesta hora é exposto para aqueles que quiserem se justificar. Você ouviu ou não ouviu? Ouviu. Então não tem desculpa, apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas aquele que não foi achado inscrito no livro, porque esses que não foram achados escrito, não adianta nem procurar, porque não estão ali. São homens ímpios, corruptos, maus, cruéis, que viram Deus falar o tempo todo, testemunhos em todas as partes. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento testifica das obras das suas mãos. Homens que trocam um Deus verdadeiro por uma teoria de uma evolução. Homens que preferem aceitar a teoria de uma evolução, de que aceitar pela fé que o nosso Deus criou tudo isso do nada. Homens que trocaram Deus por os seus ídolos. Homens que viveram uma vida dissoluta, que não quiseram, que pisaram na lei de Deus, que não quiseram saber dos seus ensinamentos, agora estão aqui num espaço tão curto, tão pequeno, e sendo julgados. Capítulo 21, mudamos nesse momento de episódio, de cenário, e vamos verificar agora coisas realmente impressionantes que nós teremos, porque aqui foi dado praticamente a solução, terminou. Quem tinha de ser julgado foi julgado, quem tinha de desaparecer, desapareceu, quem estava com um problema de pecado no coração, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Restou agora quem? Deus, Cristo, sua igreja e o seu povo, que vão viver para sempre. E vamos ver o que diz aqui a Bíblia Sagrada. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi um novo céu e uma nova terra, diz aqui a Bíblia Sagrada. Muitas pessoas dizem que esta terra, ela vai desaparecer, ela vai dissolver, mas é aquilo que eu disse para você. Se Israel desaparecer do mundo, e se esse globo da terra for aniquilado, então Satanás venceu a batalha. Porque o plano que Deus tem com o seu povo envolve a terra de Israel, envolve o globo desta terra. E o próprio Deus, Ele gosta tanto deste mundo que Ele vai morar aqui. Aqui vai ser a sua casa. Mas o que é aqui novo céu e uma nova terra? No livro do profeta Isaías, no capítulo 65, vejamos aqui o que nos diz a palavra de Deus. Isaías 65 e 17, diz a Escritura Sagrada para mim e para você, que está acompanhando nesse momento, 65 e o versículo 17, diz a Bíblia, 65 e 17, pois eis que eu crio, veja bem, o novo céu e uma nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Corrupção, medo, pavor, angústia, guerra, perturbações, mas vós folgareis e exaltareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o meu povo regozijo. Exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela crianças para viver poucos dias, nem velhos que não cumprem os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Então aqui está esta nova terra. E diz ainda a Bíblia Sagrada, no capítulo 66 e versículo 22, olha o que diz aqui ainda a Bíblia, Isaías, capítulo 66 e versículo 22, leiamos aqui o que diz a Escritura Sagrada, porque com os novos céus
e a nova terra que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virão toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Virão adorar perante mim, porque as nações da terra vão continuar aqui. Você está entendendo? Olha o que o profeta Zacarias, ele fala a respeito deste episódio que nós temos aqui. Zacarias, no capítulo de número 14, diz a Escritura Sagrada, versículo 16: todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém, subirão de ano a ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa da Páscoa. Onde é que vai celebrar a festa da Páscoa? Em Israel, em Jerusalém. Então esse novo céu e uma nova terra, é porque o pecado vai ser banido do universo. Hoje nós não vemos o céu, porque o pecado não deixa, mas quando o pecado for banido, nós vamos ver a esfera espiritual, não haverá qualquer dificuldade nisso. Vi ainda a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noivo, adornada para o seu esposo. Vi a cidade santa, veja bem, ele fez um novo céu, uma nova terra, e nós temos agora uma cidade santa, a nova Jerusalém. E esta nova Jerusalém, onde é que ela estará estabelecida? Onde é que ela vai estar? O livro do profeta Isaías, no capítulo 2, abra a sua Bíblia Sagrada comigo nesse momento. Isaías, o capítulo 2, versículos 2 em diante, veja o que diz aqui a Bíblia. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ela afluirão todos os povos. Irão muitas nações e irão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ali está, no cume dos montes, justamente esta cidade santa que desce da parte de Deus e paira sobre os montes de Jerusalém. Você está entendendo? A santa cidade não vai ficar como um satélite feito à lua, não. Não vai ficar desaparecido do globo da terra, não, porque os povos da terra vão ter que ir lá ano a ano para receber a lei e o conhecimento do Senhor. Observe ainda o que nos diz aqui a Bíblia Sagrada. Então ouvi grande voz vinda do céu, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão o seu povo, e Deus, o Deus será com eles. Veja o que diz aqui: Deus habitará com eles. Deus, que hoje não pode ter o seu trono aqui na terra por causa do pecado, quando o pecado for banido deste globo, que a santidade e a pureza voltar a este planeta, aquele Deus que andava com Adão lá no Éden, ele vai estabelecer aqui mesmo o seu trono e a sua morada, aqui neste globo, aqui nesta terra, aqui neste mundo, que é um fragmento no espaço. Deus não vai morar em outro lugar. É claro que ele vai estar presente em todo lugar, mas aqui vai ser estabelecido. Deus habitará com eles. Eles serão um povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte não mais existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Desapareceu. É uma nova época. É um novo amanhecer. É um novo horizonte, onde o próprio Deus estará presente aqui neste mundo. Mas diz a Bíblia que covardes, incrédulos, abomináveis, versículo 8, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago de fogo, porque na habitação de Deus vai estar reinando
no lugar onde Deus vai estar, com a sua noiva e com o seu povo Israel, não vai haver mais violência, não vai haver mais nada disso. Mas observe aqui o que diz a Bíblia Sagrada, no capítulo 21, que eu estou falando, o versículo 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, cheia dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Quem é a noiva? Quem é a esposa do Cordeiro? Você viu que a igreja foi arrebatada, e lá em cima houve as bodas do Cordeiro, e você viu que no final da grande tribulação, a igreja desceu, a igreja desce, é a esposa do Cordeiro. E nesse momento o anjo pega João pela mão e diz: João, vem cá, eu vou te mostrar a noiva, eu vou te mostrar a mulher do Cordeiro. Quem é a mulher do Cordeiro? É a igreja. E o anjo pega João para mostrar a igreja para ele. Mas olha o que acontece. E me transportei em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. A santa cidade, a nova Jerusalém, que descia da parte de Deus. Você se lembra que o profeta Isaías, no capítulo 2, versículo 2 e 3, ele declara que no cume dos montes será estabelecida esta cidade, esta casa de Deus? Ela desce e se coloca ali, não mais com aquele templo que foi construído por Salomão, e depois reconstruído no tempo de Zorobabel, no tempo de Ageu e Zacarias, não mais aquele templo que foi restaurado justamente na época em que Jesus estava prestes a vir ao mundo, não mais aquele templo, não mais o templo que vai ser reconstruído no milênio na grande tribulação, pelo anticristo, porque ele vai restaurar, ele vai construir o templo de Jerusalém, aqui nesse tempo. Então este templo, ele vai ser desnecessário no milênio, porque no lugar onde está aquele templo, aquilo vai ser uma das colunas, onde a santa cidade, a nova Jerusalém, ela vai descer e vai ser estabelecida em cima do cume dos montes. Mas é interessante, que no versículo 9, o anjo chamou João para mostrar a noiva, e quando ele foi lá, em lugar de mostrar a noiva, ele mostrou quem é a santa cidade. Será que este anjo se enganou de endereço? Ou enganou João? João, eu vou te mostrar a igreja, e quando chegou lá mostrou, foi uma cidade. E esta cidade que está ali em cima, que desce da parte de Deus, não, irmão querido, ele não se enganou. É porque a noiva do Cordeiro e a santa cidade, a nova Jerusalém, é a mesma coisa. Esta santa cidade, ela é feita de um material muito especial, que se chamam pedras vivas, que o apóstolo São Pedro, ele fala sobre este assunto. Ele diz que Jesus Cristo é a pedra angular, e nós somos as pedras vivas, para fazer esse tabernáculo, onde Deus vai estar habitando, onde Ele vai estar morando. Eu sou uma pedra nesta construção, e você, todos os crentes de todos os tempos. Esta construção, ninguém está vendo ela ser construída. Você se lembra quando Salomão construiu o templo lá de Jerusalém? Você se lembra? Você sabe quantos judeus trabalham naquela construção? Nenhum. Aquela construção foi feita pelos gentios. Os gentios é que foram convocados para construir, milhares dele. O próprio Irão Abi, que foi o arquiteto, ele também não era judeu. Ele pertencia a outra nacionalidade. E interessante é que em Jerusalém, quando o templo estava sendo construído, não se ouvia barulho de martelo, não se ouvia serrote, não se ouvia britadeiras. Por quê? Porque as pedras, elas eram cortadas na montanha, lá nas minas, dos montes. E aquelas pedras, quando chegavam em Jerusalém, elas eram encaixadas direitinhas no seu devido lugar. Não havia diferença, eram entalhadas ali e vinham colocadas. Ninguém via barulho, só via o templo subir, só se via a casa crescer.
esta santa cidade, a Nova Jerusalém, ela está sendo construída num lugar que você não ouve barulho de pedras, você não ouve um martelo, você não ouve barulho de máquinas, mas as pedras que são entalhadas aqui no monte deste mundo, tiradas do monturo do pecado, elas quando chegam lá em cima, elas vão cabendo no seu devido lugar. Eu sou uma pedra viva e você também. Nesta construção existe lugar para nós, estaremos ali. Nós não apenas vamos habitar numa santa cidade, mas nós também seremos esta santa cidade, a Nova Jerusalém. Todos os crentes juntos, todos os crentes que estão nesse momento ali, formarão esta santa cidade, onde Jesus estará ali no centro. E esta santa cidade que desce, e diz Isaías capítulo 2, estará sobre o cume dos montes. É ali que diz aqui o trecho bíblico de 21 e o versículo 3, que Deus habitará com eles, porque o próprio Deus vai habitar neste lugar. Irmão querido, eu e você fazemos parte dessa construção, onde Deus vai estar habitando. É coisa magnífica, é coisa maravilhosa, o brilho, o fulgor, a glória desta cidade, cujo arquiteto e construtor é Deus. E o material não serão mais as pedras de Jerusalém, mas serão pedras vivas, tiradas do monturo do pecado, purificadas pelo precioso sangue de Jesus. E aqui, o capítulo 21 e o versículo 19, ainda fala dos tipos de pedra. Os fundamentos da morada da cidade estão adornados de todas as espécies de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, e o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Deus, o sacerdote carregava 12 pedras no seu peitoral. Essas 12 pedras ali não apenas simbolizavam as 12 tribos de Israel, mas também as pedras vivas na construção divina. Esta santa cidade estará em cima do cume dos montes. É dali que sairá a lei e o conhecimento do Senhor, de lá de Jerusalém. É para lá que fluirão os povos para receber a instrução divina de conviver na terra. A Bíblia diz que todas as nações da terra terão que mandar o seu representante de ano a ano para adorar o Senhor. E aquele que não for, o profeta Zacarias, do capítulo 14, ele diz que não virá mais a chuva, vão ser punidos, razão pela qual não haverá qualquer dissabor e nem contratempo, porque todos saberão como fazer. Irmãos queridos, estamos caminhando para este episódio, estamos chegando a esse momento especial. Quando estava vendo esse episódio aqui, eu digo, Deus, eu sou uma pedra que vou ficar nessa construção. Acontece que nós somos pedra viva, não uma pedra de argamassa presa àquela pedra. Inclusive, alguns tempos atrás, estudando um pouco de astronomia, verificava a distância que existe no espaço, o mundo que tem por aí afora, o nosso pequeno globo com 12 mil quilômetros de diâmetro, em comparação com o Sol, que é uma estrela de quinta grandeza, que tem 1.380.000 quilômetros de diâmetro. E o Sol de quinta grandeza, imagine ser de Magalhães, que é de primeira grandeza. Números, o mundo infindos que estão por aí. E eu perguntava, verificando os astrônomos, quando contam que de uma constelação para outra, tem 50 milhões de anos-luz, tem 200 milhões de anos-luz. E eu perguntava, Deus, por que o Senhor fez uma coisa dessa tão bonita, tão grande, tão maravilhosa, e jamais o homem vai poder chegar ali? Então Deus falou comigo dizendo, meu filho, num corpo glorificado não haverá dificuldade, você pode ir para onde você quiser, a hora que você quiser, não haverá mais problema nessa natureza, mas o nosso ponto está com Cristo. Isto é melhor, isso é impressionante, isto é magnífico, é isto que eu anseio, é isto que eu aguardo, é isto que eu espero, é isto que nós lutamos para alcançar, e temos a plena certeza que este dia magnífico, quando esta santa cidade descer, nós estaremos ali com Cristo, e Deus habitando com o seu povo, naquele lugar tão precioso e tão magnífico. Capítulo 22, os versículos de número
15 ou 16, que diz o seguinte: diz aqui, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Foi ele que mandou que essas coisas fossem comunicadas. Para você que tem essa esperança, se purifique cada vez mais. Para você que anseia este dia, se guarde da corrupção do mundo e se mantenha separado para Deus. Então diz ele aqui, o Espírito e a noiva dizem, vem. Ou anseio, ou anelo, ou desejo precioso, isto aqui será o fim de todas as mazelas. Aquele que ouve, diga, vem. Vocês estão me ouvindo? Então diga, vem. E quem quiser, e aquele que tem sede, venha. Sede de quê? Sede desse potentoso momento. Sede de ver o Rei. Sede de estar com Ele para sempre. Aquele que tem sede, diga, venha. E aquele que quiser, receba de graça da água da vida. O profeta Isaías, no capítulo 55, ele disse, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho para o seu próprio consumo. É sem dinheiro, é sem preço. Venha e beba de graça da água da vida. No capítulo 25, na parábola das 10 virgens, aquelas que ficaram sem azeite, você se lembra que as prudentes disseram, ide aos que compram, aos que vendem e comprai. Irmão, salvação não se compra. Estão vendendo por aí. Estão oferecendo. Estão barganhando. Então você que quer ficar aqui nesse mundo, então vá para os que vendem e compre o que ele tem. Porque para Deus não existe isso. Venha e receba de graça da água da vida. A salvação é de graça. Se é de graça, eu não tenho por que pagar. Quando alguém te dá um presente e você quer saber qual é o preço, você está afrontando aquela pessoa. Quando alguém te dá um presente e você quer pagar, você está desafiando aquela pessoa. Então a salvação é de graça, você não tem por que pagar, e além de tudo você não tem com que pagar, porque não há possibilidade. E o versículo número 20 diz ainda, aquele que dá testemunho destas coisas, diz, certamente venho sem demora, amém, ora vem Senhor Jesus. A vinda de Jesus se aproxima, irmãos. Aquele que disse que vem, virá e não tardará. A Bíblia diz que ele virá como ladrão. Não existe nenhum recado para o arrebatamento. Existem muitos sinais para a consumação dos séculos, para o fim dos tempos. Como diz a própria Bíblia, que este evangelho do reino, ele será pregado em testemunho a todos os povos, tribos, línguas e nações, e então virá o fim. Fim é uma coisa e arrebatamento é outra. Se nós estamos tratando aqui de sinais do tempo do fim, significa que a igreja, ela vai ser tirada da terra antes. Então, se os sinais do tempo do fim estão aí, imagine o arrebatamento. Imagine esta hora que todos nós aguardamos. Jesus vai voltar. E ele vai levar para si um povo zeloso, um povo de boas obras. Ele vai levar para si alguém que está ali aguardando, que está ali esperando. Ele vem para levar para a sua glória aqueles que estão realmente de prontidão, vigiando. Vigiai e orai, diz a Bíblia Sagrada. E nós não queremos perder esse momento de forma alguma. Nós não queremos perder este acontecimento de maneira nenhuma. Nós queremos estar com a nossa vida no altar, com nossos olhos bem abertos, com a nossa mente alerta, para que o mundo não nos engane. Diz a Bíblia que aquele que ama este mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que ama este mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, não permita que as atrações desta vida te prendam, te segurem.
o tempo que você gasta com coisas fúteis que não levam a lugar nenhum. Porque eu te declaro que este mundo não tem futuro. O futuro deste mundo é o fogo e a destruição. E por que perder tanto tempo com ele, com coisas que não vão levar a lugar nenhum? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, este reino que estamos pregando, este acontecimento potentoso, que diz aqui a Bíblia, viu um novo céu e uma nova terra. Nós queremos estar aqui neste novo céu e nesta nova terra. Irmãos e amigos, por que eu prego escatologia? Por que eu prego a Bíblia Sagrada? Eu prego a escatologia porque 28% da Bíblia é só escatologia. Eu prego escatologia porque Deus quer que você conheça as coisas que vão acontecer. Se isto aqui não fosse para ser pregado, não estaria na Bíblia, mas ela vem como um brado de alerta, para que você não seja pego de surpresa e fique aqui neste mundo. Eu prego a escatologia, não para lhe infundir pavor ou medo, não, absolutamente não, mas para despertar você do sono, da indolência, e volte correndo para os braços do Pai, e possa dizer comigo e com milhares que estão dizendo: ora vem, Senhor Jesus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém. Senhor Jesus, muito obrigado por esses momentos, que Tu nos permitisse meditar na Tua palavra. Eu te suplico nesta hora que o Senhor abra o coração e os olhos dos meus queridos ouvintes, para que não sejam pegos de surpresa quando este dia chegar, porque nós aguardamos a Tua volta a qualquer momento, em nome de Jesus que nós te oramos, hoje e para sempre. Amém e amém. Amém. Deus abençoe.